vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste primeiro domingo da Quaresma. Tempo favorável para fazermos uma reflexão profunda sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. Afinal, é tempo de conversão. E a Igreja no Brasil, de maneira muito particular, vivencia durante este tempo a campanha da fraternidade, que este ano nos convida a refletir sobre a amizade social. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, rezar a oração da campanha. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta Quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana, aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, eduque-nos para fazermos vossa santa vontade. Amém. No próximo dia 20 de fevereiro, o padre Tony Batista celebra os seus 50 anos de ordenação sacerdotal. Nós conversamos com o padre Tony sobre a sua vocação, a sua missão ao longo desses anos. Vamos agora acompanhar essa entrevista. No dia 20 de fevereiro, o padre Tony Batista celebra 50 anos de sua ordenação sacerdotal, o seu jubileu de ouro. Por conta disso, hoje, na nossa entrevista, nós vamos relembrar um pouco da trajetória realizada por ele ao longo dessas 5 décadas. Padre, muito obrigada por sua disponibilidade em estar falando com a gente. Minha filha, a gratidão é minha, a felicidade é minha em estar falando com vocês. Padre, eu gostaria então que o senhor falasse um pouco dessa sua trajetória ao longo desses anos. Olha, eu creio que não posso dizer nada antes de voltar à minha família. Eu nasci numa família temente a Deus, uma família simples, pobre, do interior do Piauí, lá do município de São Pedro, uma fazenda chamada Ponte de Pedras. Meu pai, minha mãe, José e Maria, tiveram 11 filhos, mas realmente uma família muito cristã, muito temente a Deus. Não era uma família que tivesse todo dia na igreja, porque não podia, era numa fazenda, mas o testemunho de fé eu recebi dos meus pais. Então, desde cedo, o meu coração já me dizia, você vai ser padre, não tem dúvida, porque todo mês de julho e todo mês de novembro, a gente recebia o vigário, que era de Monsenhor Gil. Então aquilo ia aguçando a minha vontade, talvez fertilizando o meu coração para um dia também ser padre. Então tudo começou lá. Aí depois então, já em Teresina, foi quando eu entrei no seminário e fui recebido por Dom Avelar Brandão Vilela. Estudei um pouco aqui em Teresina, fiz o meu vestibular naquela época e entrei na Faculdade de Filosofia do Piauí, a FAFI, mas só passei 1 ano. Depois Dom Avelar me mandou para Salvador, da Bahia, onde eu terminei filosofia e fiz teologia. Quando eu terminei a teologia, Dom Avelar já não era arcebispo de Teresina, já tinha se transferido para Salvador. E aqui estava Dom José Freire Falcão. E a escolha deste dia, 20 de fevereiro, para a minha ordenação, foi uma escolha do próprio Dom Falcão, porque é aniversário da própria arquidiocese. Então fui ordenado no dia 20 de fevereiro, era uma quarta-feira, às 19 horas, na Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores. É um dos dias mais felizes da minha vida.
Ainda hoje eu sinto o peso agradável da mão do arcebispo, dos meus colegas padres, me ordenando sacerdote. E eu continuo 50 anos depois tão feliz quanto no primeiro dia. Padre, para o senhor, quais foram os momentos mais marcantes ao longo desses anos? Olha, minha filha, eu não poderei te dizer os mais marcantes, porque todo dia é marcante. E eu vou explicar para você. Eu nunca celebrei a minha segunda missa. Para mim, todo dia é a primeira missa. Não existe lugar, momento mais importante e mais marcante na minha vida do que celebrar a Eucaristia, celebrar a missa. Por exemplo, eu tenho uma afeição muito grande por São Paulo VI, por São João Paulo II, e eu estive com os dois, mas eu lhe confesso, a minha emoção, a minha gratidão é muito maior celebrando a missa, celebrando a Eucaristia, do que estar com Paulo VI e com João Paulo II. Então, não tem mais marcante do que a missa, não existe. E quais foram os momentos mais desafiadores nesses 50 anos como sacerdote? Olha, para te dizer também, eu conto muito com a graça de Deus. Eu sinto Deus presente, eu sinto Deus dizendo é para ali, não é por aqui. Eu nunca encontrei assim uma coisa grave que me fizesse parar, não, sabe? Agora, muitos desafios. Por exemplo, um grande desafio quando Dom Sérgio da Rocha, que era nosso arcebispo, me convidou para ser vigário geral da arquidiocese. Passei 14 anos como vigário geral. No primeiro dia eu senti assim, meu Deus, eu vou dar conta? Mas depois eu digo, olha, se Deus chamou, Ele me prepara ao longo da minha caminhada. Eu te digo, minha filha, eu nunca tive assim um desafio que me levasse a um certo medo, não. Eu confio que Deus chamou, Ele dá o instrumento necessário. Padre, qual o conselho que o senhor dá para os jovens que desejam, assim como o senhor, seguir nessa missão, seguir essa vocação sacerdotal? Olha, minha filha, eu preciso realmente dizer isso, porque a vocação sacerdotal é um grande dom de Deus, mas muitas vezes nós cometemos equívocos e achamos que ser padre é uma grande importância ou um status social, e não é não. Padre só tem sentido se colocar sua vida a serviço do povo. O padre é o servidor, não é aquele que manda, mas aquele que serve. Padre é aquele que escuta, é aquele que perdoa. Padre é aquele que é o irmão próximo. Padre é aquele que cativa, é aquele que traz bondade no coração, é aquele que coloca o povo antes de tudo no seu coração. É um servidor. Por isso eu digo aos meus filhos e amigos que desejam ser padre um dia, esqueçam qualquer prestígio, esqueçam qualquer poder, esqueçam tudo isso e coloque a sua vida nas mãos de Deus para servir o nosso povo, este povo simples, este povo pobre, mas esse povo que nos acolhe com o coração de Deus. Vale a pena ser padre hoje, se eu me coloco realmente no coração da minha gente, para celebrar a Eucaristia, para acolher, para visitar, para consolar os doentes, para estar ao lado dos enfermos, para celebrar com o povo. Vale a pena. Se hoje fosse me pedido o meu sim, eu diria do mesmo jeito, eis-me aqui, Senhor, para ser padre. Há uma coisa que eu corrigiria, eu queria ser um padre bem melhor do que eu sou. Mas eu sou feliz como padre 24 horas por dia, escandalosamente feliz. Não quero outra coisa, a não ser padre e morrer como padre. Não tem como falar do Padre Tony sem lembrar dos projetos sociais desempenhados, criados pelo Senhor. Como o senhor pode nos destacar esses anos de experiência ao lado dos mais vulneráveis?
Você tocou num dos assuntos mais importantes. Eu creio que você observa que eu estou em todos os ambientes de Teresina. Eu não tenho nenhuma restrição, frequento todos os lugares. Mas na grande maioria das vezes eu estou em todos os lugares para puxar atenção para os pobres mais pobres. Essa é a minha vida, foi sempre a minha caminhada. Por exemplo, trabalhar na ASA, Ação Social Arquidiocesana, cuidar do Centro Maria Imaculada, das pessoas que estão sofrendo com a hanseníase, ou com o Lar de Misericórdia, pessoas que estão com câncer, ou o Lar de Santana, uma casa para idosos que nós acolhemos, ou a Casa de Isabelê, tratando daquelas meninas em situação de risco, ou então com os novos meninos que também às vezes tiveram uma experiência de rua, ou o projeto Vem para o Meio, onde nós estamos acolhendo o surdo, o mudo, o deficiente. Então isso é que me dá alegria e eu encontro força para trabalhar nesse universo na Eucaristia. Agora, eu não me sentiria o padre tão feliz como eu sou se eu não tivesse dia e noite ao lado dos nossos pobres. Não tem como também não lembrar da Caminhada da Fraternidade, que este ano está na sua 29ª edição. Fala um pouco pra gente, padre, sobre a idealização desse projeto que já faz tantos anos. É outro assunto que me faz muito bem ao coração. A Caminhada da Fraternidade, ela nasceu para ajudar o nosso trabalho na época com aquelas pessoas atingidas pelo vírus HIV/AIDS, que hoje nós tratamos de uma maneira diferente. Hoje a Caminhada da Fraternidade, ela não é do Padre Tony, ela não é da Arquidiocese de Teresina, ela é da cidade de Teresina, que abraçou essa causa com muito carinho, com muito amor. E não sei se você está sabendo, mas eu passei a coordenação da Caminhada da Fraternidade para o Padre Isaías, um filho muito amado. Mas o Padre Isaías foi mandado para Roma para aperfeiçoar os seus estudos. Então passamos a caminhada para o Padre Chiquinho, Francisco Borges. E há pouco tempo o Padre Francisco Borges veio a falecer num infarto assim muito fulminante. Então eu voltei agora a coordenar a caminhada, pelo menos por esse ano, porque a caminhada é um grande dom de Deus para a nossa Teresina, para o coração da igreja. É uma maneira de você ajudar a trabalhar pelos nossos pobres, para aquelas pessoas realmente que são carentes. Hoje nós não trabalhamos apenas para aquelas pessoas portadoras do vírus HIV/AIDS, não. Onde existe um pobre que nós podemos chegar perto, a Caminhada da Fraternidade ajuda. E você não imagina o que eu sinto do meu coração. Por exemplo, a última caminhada que eu coordenei pessoalmente, éramos 75 mil pessoas naquela avenida. Então isso dá um prazer muito grande. As pessoas acreditam nessa igreja, acreditam no seu trabalho. É por isso que eu digo que eu sou realmente um padre escandalosamente feliz, completando 50 anos de sacerdócio. Padre, eu gostaria, desde já, de parabenizá-lo por esses 50 anos como sacerdote. Fico muito feliz por essa data e desejo também que o senhor mande uma mensagem para aqueles que nos acompanham neste momento através do programa Em Tuas Mãos. Pode ficar à vontade. Para mim, você não imagina como essa festa toca o meu coração, mas muito mesmo. Parece-me que eu estou nascendo de novo, me ordenei ontem, com muita alegria, celebrando os 50 anos. E dia 20, que é a minha festa mesmo, temos uma missa solene na Igreja de São José, a casa mais linda de José, em Teresina. A missa às 19 horas. Venha celebrar comigo, venha agradecer a Deus pelo dom do meu sacerdócio. E olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas no dia do meu aniversário, quem dá o presente sou eu. E o presente é a minha bênção. Que Deus, o Pai de misericórdia, abençoe a você, sua família, seus sonhos e seus projetos. E reze por mim também,
para que eu melhore, seja um padre um pouquinho melhor, por favor. Muito obrigado. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. Já estamos vivenciando o tempo quaresmal, tempo favorável para a conversão, como nos narra o próprio Evangelho. E hoje, no quadro Bons Conselhos, vamos refletir sobre como bem viver este período. O período da Quaresma é um tempo propício para nos aproximarmos mais de Deus, a fim de entendermos um pouco mais como devemos nos preparar para viver a morte, a paixão e a ressurreição de Cristo. Nós vamos conversar agora com o Padre Francisco Oteniel. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre esse assunto com a gente. Eu que agradeço a cada um de vocês, a todos que acompanham as mídias sociais da nossa arquidiocese, por mais uma vez poder contribuir um pouco com esse momento formativo, mas também de crescimento espiritual para nós. Então, Padre, como os fiéis cristãos devem aproveitar esse período da Quaresma para se aproximarem mais de Deus? Bem, o período da Quaresma, ele é, digamos assim, esse período de preparação. Ou seja, se é preparação, é preparar o nosso coração. Então, todos aqueles que estão nesse processo, é necessário olhar um pouco para dentro de si, fazer a sua reflexão, porque também é um tempo reflexivo. Então, uma das formas de aproveitar bem esse período é justamente olhar para si, fazer esta reflexão pessoal na sua vida, analisar aquilo que é necessário de crescimento para aproximação, tendo aí a oração, a intimidade com Deus como esse caminho maior para nós podermos assim aproveitar bem este período e preparar o nosso coração para o grande momento, a morte, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, e como as pessoas devem praticar um determinado propósito para bem vivenciar esse período? Bem, inicialmente é necessário primeiro a escolha. Qual o propósito eu quero fazer e praticar durante o período quaresmal? É algum dos de mortificação? Então eu vou escolher algo que seja necessário para a minha mortificação. E é necessário a disponibilidade, a abertura de coração. É decisão nossa. Eu decidi escolher determinado propósito, então eu tenho que, digamos assim, lutar para conseguir chegar a esse momento, conseguir fazer o meu propósito, buscando também a iluminação divina para nos ajudar a ter a força necessária para contribuir. Mas, inicialmente, é ter essa abertura de coração e essa disposição interior para enfrentar, porque é um período do qual nós vamos enfrentar ainda mais dificuldades do que aquele período normal da nossa vida. Então, é mais ou menos ter essa disponibilidade interior e disposição também. O propósito de mortificação, para quem não compreende ou busca, é você escolher algo que, por exemplo, você gosta muito de fazer. Exemplo, vou deixar de assistir séries que eu gosto muito de assistir. Então, é algo que, de certa forma, vai trabalhar uma mortificação em mim durante esse período. Então, é um propósito também forte para nós podermos escolher e colocar nesse período quaresmal. As pessoas costumam ter uma certa dificuldade, para de fato desempenharem esses desafios diários durante a Quaresma. Quais são os principais desafios, na sua opinião, que dificultam a realização, desses propósitos? Bem, quando nós olhamos para o período quaresmal, nós recordamos aquele período também de 40 dias de um deserto, os 40 dias de um retiro espiritual de Jesus, do qual aumenta essas dificuldades. Então, aquele que quer se aproximar ainda mais de Deus, claro que as tentações vêm com mais força. Então, durante esse período, quando você escolhe o seu propósito, quando você se dedica a fazê-lo, claro que virão muitas provações, seja elas no dia a dia, com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles do qual você tem o contato.
Então se torna difícil por causa disso. Existem diversos desafios, sejam ele no contexto familiar, seja ele no contexto de comunidade, seja ele também no contexto de igreja, porque é um momento de preparação e de aproximação. Então, quando você escolhe algo que é para o seu crescimento espiritual, quando você escolhe algo para se aproximar ainda mais de Deus, com toda certeza a tentação ela vem com mais força. Porém, é um período também do qual o nosso crescimento espiritual e intimidade com Deus, como ele aumenta, certamente também o Senhor vai nos fortalecer ainda mais também para enfrentar todos esses desafios que acontecem durante esse período. Padre, e quais são as práticas espirituais que o senhor recomenda nesse período em preparação para a Páscoa? Bem, a igreja ela nos recomenda e nós podemos assim dizer que nós temos 3 pilares fortes durante esse período quaresmal, que é o jejum, a caridade e a oração. Todos eles nos fazem crescer espiritualmente, todos eles são práticas que nos fazem crescer espiritualmente. Então, quando nós nos dedicamos a isso e temos esses 3 pilares como aquilo que conduz esse período quaresmal, a oração, que nós nos aproximamos ainda mais de Deus, escolhemos a reflexão da palavra de Deus, que também é momento para nós intensificarmos as meditações quanto nos refere à palavra de Deus. Então é tempo que a palavra de Deus deve vigorar com mais força ainda na nossa vida. Com isso, nós vamos ganhando também esse crescimento espiritual, nós vamos tendo uma compreensão maior da palavra de Deus, a Santa Missa, que nós devemos também estar ali presente durante esse período quaresmal, buscar o sacramento da reconciliação, buscar este retorno a essa amizade com Deus, a esta proximidade com Deus por meio desse sacramento. Então, são diversas formas que nós temos aí, que a igreja nos recomenda durante esse período quaresmal, para nós podermos ter esse crescimento espiritual e essa força. Momento de preparação para nós podermos vivenciar verdadeiramente o mistério pascal de Cristo. Padre, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade, por esclarecer sobre esse assunto que é tão importante para nós enquanto cristãos, para a nossa igreja. Eu que agradeço mais uma vez a todo o setor de comunicação da nossa arquidiocese por poder contribuir um pouco também com os fiéis que querem participar desse momento sublime na nossa vida espiritual, mas também um período muito importante da nossa preparação. Então, mais uma vez, eu agradeço de coração e, quando possível, estarei disponível mais uma vez para poder contribuir um pouco para esta caminhada nossa, caminhada cristã. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos. Ser sábio estudante é ter educação de excelência. É contar com um projeto pedagógico que possibilita novas aprendizagens e que desperta diferentes habilidades e um crescimento integral e feliz. É inovação, criatividade e estímulo à imaginação. Nossos colégios vão além de aprender e ensinar. Aqui, inspiramos e abrimos portas para o conhecimento e para a espiritualidade. Nossa fundadora, Madre Savina, nos ensinou que a educação deve ser global. Por isso, preparamos nossos estudantes para serem éticos, solidários e protagonistas. Educação também é futuro. Na jornada do aprendizado, acompanhamos os desafios dos novos tempos. São estruturas atuais, confortáveis e os mais modernos recursos tecnológicos. Nos nossos colégios, não basta saber. É preciso explorar, expressar e brincar. Cada estudante lê o mundo e escreve a própria história. Rede Saviniana, um compromisso com a educação, a espiritualidade e a vida. Em tuas mãos.
Estamos de volta com o programa Em Tuas Mãos. Vivenciamos na última semana momentos importantes na nossa Arquidiocese de Teresina. Vamos conferir os detalhes agora no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na noite de sexta-feira, dia 9 de fevereiro, a então área pastoral São José, localizada no residencial Jacinto Andrade, foi elevada à paróquia. Vamos conferir. A missa de elevação foi presidida pelo arcebispo de Teresina e contou com a presença de integrantes do clero arquidiocesano que fizeram parte da história da nova paróquia, além de fiéis da região. Dom Juarez revela quais foram os critérios considerados para a elevação da área pastoral. Primeiramente, a existência do povo de Deus que está aqui com suas pastorais, com seus organismos, os conselhos, e o padre, e depois esse é um processo que é aprovado pelo Conselho Presbiteral e pelo Colégio de Consultores. A área pastoral São José já tem 3 anos de caminhada e hoje é elevada à categoria de paróquia. A paróquia é a casa de Deus que fica no meio da casa do povo. É a casa de Deus no meio da casa do povo. O povo que está aqui na nossa residencial Jacinto Andrade e as adjacências que compõem esta paróquia. A elevação canônica de uma área pastoral para uma paróquia é um processo pelo qual uma comunidade religiosa menor é reconhecida e estabelecida como uma paróquia independente, com sua própria estrutura e administração. O padre Valderi Santos foi nomeado como o primeiro pároco da paróquia São José. Ele fala sobre o sentimento de receber essa nova missão. Com muita alegria que recebo, e até porque São José é um santo muito forte, é aquele que guardou o tesouro da igreja, que é Jesus Cristo. Guardou e defendeu, né? Então, eu recebo com muita alegria e com muita esperança. Ele revela ainda quais são as expectativas para o início das atividades da nova paróquia. Aqui é lugar de missão. Aqui é lugar de missão. Eu perguntei quando o bispo me chamou, ele disse: meu filho, é seu perfil, você é um grande missionário, por onde passou a gente sabe da sua caminhada, do seu compromisso, por isso que estamos enviando você para lá. Eu sei que aqui tem muito trabalho, mas eu não estou só, a igreja está comigo, o povo está comigo e junto, com certeza, vamos fazer um grande trabalho, uma grande missão. Essa é a minha esperança. Alegre e feliz por estar aqui, até porque com a minha chegada, ela deixa de ser área pastoral para se tornar a primeira paróquia dedicada a São José em Teresina. Fiéis que fizeram parte da construção e desenvolvimento da atual paróquia marcaram presença na cerimônia. O diácono Giovanni Batista foi um dos primeiros colaboradores, atuando como administrador. Ele relembra um pouco dessa experiência. A área pastoral São José, ela nasceu aqui no Jacinto Andrade, tendo como integrantes também duas comunidades do interior, da zona rural. Santo Antônio, no povoado Aves Verde, e Nossa Senhora de Fátima, no povoado Gurupá de Baixo. E também a comunidade São Padre Pio, aqui no conjunto Paulo de Tarso. Então, essas comunidades faziam parte da diaconia Nossa Senhora Aparecida, lá do Santa Maria da Coadipe 3, que foi desmembrada da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Aí então, na época, o diácono Reis era o coordenador da Nossa Senhora Aparecida e eu vim fazer o meu estágio pastoral aqui. Uma alegria que transborda no coração, né? Conhecer os primeiros passos e hoje estar aqui vendo ela ser elevada à categoria de paróquia, com certeza é uma alegria, como já disse, que transborda no coração. A fiel Deuselina participa da comunidade desde 2013 e acompanhou boa parte da evolução da igreja ao longo desses anos. Ela recorda um pouco dessa história. Aqui onde está a igreja, essa igreja aqui, era chão assim batido, nós trazíamos cadeira, as pessoas vinham, traziam suas cadeiras para sentar aqui, para assistir às missas, celebrações. E o padre Rubens, diácono Reis também, estava aqui no início, o diácono Giovanni também.
é um dos colaboradores, o Padre Rubens. Inclusive o Padre Rubens começou aqui, nós somos as primeiras ovelhas do Padre Rubens, e ele ficou conosco 5 anos, né? E foi ele que ajudou a crescer isso aqui, junto com a comunidade, né? Foi meio complicado, meio difícil, mas deu certo, né? Você está vendo aí. Ainda tem muito o que se fazer, muito ainda, mas a gente vai conseguir aos poucos, né? O fiel Aquino serve há muitos anos na comunidade, ajudando em tudo o que é preciso, das tarefas mais simples às mais complexas. Ele conta como é testemunhar a elevação canônica da nova paróquia. Bom, é muito gratificante para nós, né, esse subir degrau que nosso bairro está tendo, né? Um trabalho muito árduo de evangelização que começou com celebrações nas casas, né? A gente começou todo um processo de evangelização com a presença das irmãs e hoje a gente está sendo elevado à paróquia. É uma satisfação muito grande porque prova que o trabalho foi bem feito, o trabalho rendeu frutos e hoje nós estamos aqui colhendo o fruto desse trabalho de evangelização e que espero que agora, né, se abra uma nova página para uma nova história agora como paróquia, né? Espero que tudo dê certo para nós. A celebração foi iniciada com a leitura do decreto lida pelo diácono Giovanni Batista. Logo depois, o novo pároco fez o seu juramento perante a comunidade. Em seguida, realizaram a leitura da sua provisão. Na oportunidade, o padre também recebeu o evangelho das mãos do arcebispo e as chaves da igreja e do sacrário das mãos dos fiéis paroquianos. Dando início à quaresma, no dia 14 de fevereiro, foi celebrada a missa de quarta-feira de cinzas na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores. O momento, que foi presidido pelo pároco da catedral, reuniu muitos fiéis de várias faixas etárias e de várias localidades da cidade, todos reunidos com o mesmo propósito, vivenciar o início da quaresma. Na oportunidade, o pároco Padre Kleber Viana explica sobre o significado espiritual deste dia. A quarta-feira de cinza marca o início do tempo quaresmal. E a quarta é um chamado de atenção para os cristãos, não só para o início, mas o que nós devemos fazer durante todo o tempo da quaresma. No caso, os exercícios espirituais. Hoje o próprio Evangelho nos apresenta o jejum, a esmola e a caridade. E a gente então, por esse caminho, vai se assemelhando a Jesus, buscando na palavra aquilo que nós precisamos, que é a força para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. A quaresma é o período de 40 dias que precede a Páscoa, quando os cristãos são convidados à conversão. O pároco relata quais são as práticas mais comuns entre os cristãos durante o período da quaresma. Por exemplo, a via sacra, que em toda paróquia, toda comunidade, seja da cidade ou do interior, realiza. Também as práticas que o Evangelho de hoje nos apresentam, que eu falei agora há pouco, o jejum, a caridade, a oração e outras práticas também da abstinência. O pessoal tem o costume de se abster de uma ou outra coisa que lhe faz bem, como também o exercício quaresmal, tudo isso moldar a nossa vida e a nossa espiritualidade. Antes da imposição das cinzas, o pároco, juntamente com o vigário paroquial, Padre José Neri, realizaram a bênção das mesmas. A fiel paroquiana Jusenilde, que há muitos anos participa desta celebração, fala sobre a motivação que tem em vivenciar esse momento. É uma tradição já, minha família sempre a gente teve esse costume de na quarta-feira e obedecer a quaresma, fazer tudo aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse, tempo para a gente rever o que não deu certo e fazer melhor. Então é um tempo assim de amor. Para mim é um tempo que a gente se aproxima mais ainda do nosso próximo. Quem também tem a tradição de participar todos os anos da missa de quarta-feira de cinzas é a ministra da Eucaristia, Silvia. Ela relata o que a motiva. Porque hoje inicia a quaresma e esse sinal da cinza que nos chama a atenção para sermos mais
humildes e vivenciarmos esse tempo da Quaresma buscando a santificação através do jejum, da penitência, da caridade e tantas coisas que o Papa Francisco nos ajuda a interiorizar e vivenciar esses dias da Quaresma com mais meditação, com mais presença de Deus em nossa vida. O fiel Marcos, que compreende o significado e a importância de vivenciar esse momento, fala sobre o que as cinzas representam para ele enquanto cristão. Uma vida nova, né? Uma representação, é uma simbologia, mas que nos representa a busca do perdão, o jejum. O maior jejum, na minha concepção, é o jejum da palavra. Para a gente não estar agredindo as pessoas gratuitamente, como a gente tem visto nas redes sociais. E a partir desta celebração, todos os cristãos são convidados a reconhecer a brevidade da vida e vivenciar a Quaresma em preparação para a Páscoa do Senhor. Na manhã da última quinta-feira, dia 15 de fevereiro, a Arquidiocese de Teresina lançou oficialmente para a imprensa a campanha da Fraternidade 2024. O arcebispo de Teresina e o coordenador arquidiocesano da campanha compuseram uma mesa de honra, além das autoridades políticas que compareceram ao evento. Vamos acompanhar. Inspirada na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, a campanha da fraternidade traz uma reflexão sobre a amizade social e a imprensa, que tem um papel fundamental na divulgação das ações a serem realizadas pela Igreja Católica. O lançamento aconteceu na residência episcopal, convidando todos à socialização e ao entendimento dos significados da irmandade, das relações e do acolhimento. A campanha da fraternidade, ela traz para nós esta alegria de compreendermos que a necessidade, ela é emocional, é afetiva, é uma necessidade nata do ser humano. Por isso que ela chama a nossa atenção para vivermos este tema, fraternidade e amizade social, e o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. É algo de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque nós devemos compreender que quando eu começo por mim, eu posso chegar ao outro com mais alegria e entusiasmar ele também a viver essa relação, essa amizade social. A campanha deste ano celebra 60 anos de existência. O arcebispo de Teresina aproveitou a oportunidade para chamar a atenção para a importância de os fiéis conhecerem o texto base da CNBB, que detalha a fundo a temática escolhida. Ele também destacou algumas práticas que podem ser realizadas para bem viver a CF durante a Quaresma. Nós temos um manual no qual tem tanto material, os encontros quaresmais durante a semana, a via sacra, a celebração da missa, vamos tratar sobre isso nesse período quaresmal. A palavra vai nos orientar através de tantos esses meios. Mas eu diria que ainda que nós, se você é católico, se você é cristão, vá e entre em contato com a reflexão que aqui é colocada. É um remédio muito salutar e nos fará muito bem. É você sair de si mesmo para ir ao encontro do outro. É você ver, primeiramente, quais são as situações de inimizade geradas por mim e que fazem mal aos meus irmãos e irmãs. Isso é fundamental. É você ter humildade para reconhecer no outro o seu valor. Eu ser cuidador do outro. O outro pelo fato, e ainda que seja diferente, divergente, não é meu inimigo. É ter essas atitudes. E aqui a humildade é fundamental. É uma atitude própria de nosso Senhor Jesus Cristo. A humildade. O diácono Alan Cavalcante esteve presente no lançamento, representando a Prefeitura Municipal de Teresina. De acordo com ele, a instituição vai se colocar à disposição para somar forças para a vivência deste tema na sociedade. No sentido de somar forças, no sentido de estar de mãos dadas para a proposição e a formação desse tema, a partir das nossas unidades, a partir dos nossos serviços. A gente lá na Sencasp iremos promover temas, palestras, oficinas, discussões a respeito desse tema. A gente entende que esse tema vem somar, vem ajudar. É um avanço para as nossas unidades, para os nossos serviços, especialmente nas questões interpessoais. Na medida que a gente avança
o entendimento, na medida que a gente avança a proposta com relação à amizade social, a gente avança também nas relações interpessoais, no sentido de estar cada dia mais voltado para o outro, no sentido de servir e de amar. Representando o governo do estado, a secretária de Assistência Social fala sobre a importância de multiplicar a mensagem da campanha da fraternidade. Primeiro, contribuir como pessoa, que é o meu caso, eu sou cristã, eu sou filho das pastorais, então é uma coisa minha de estar sempre nas coisas da igreja, ajudar na campanha de arrecadação, como pessoa e como membro de governo. Então, acho que nós estamos vivendo um momento de muito ódio, de muito rancor. Então, a campanha da fraternidade é isso, é para refletir sobre isso. O que é que nós estamos fazendo mesmo para mudar? Ou a gente só lança e não acontece nada, e no ano que vem a gente vai estar de novo com um novo tema, parecido com o que a gente tem. Você viu ali as temáticas desde 64, e a gente não sente que as coisas mudem, porque as pessoas precisam mudar. Primeiro a gente tem que mudar a gente, nosso jeito de olhar o mundo, de olhar para as pessoas que mais precisam. Se não for assim, não acontece nada. Você apoia, no dia da campanha você vai lá e deixa uma cesta, mas isso não é solidariedade, não é fraternidade. Agora, a Arquidiocese de Teresina segue a vivência da ACF, organizando formações nas paróquias, diaconias e áreas pastorais, a fim de conquistar mais irmãos a se transformarem em discípulos multiplicadores dessas informações. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa em tuas mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E neste domingo, a nossa dica da fé para você é o livro Diretório da Liturgia e a Organização da Igreja no Brasil, da Edições CNBB. O Diretório da Liturgia e da Organização da Igreja no Brasil 2024, ano B, São Marcos, é um guia de referência para nossas comunidades e paróquias. Sua versão com acabamento espiral facilita o manuseio e o acesso às indicações de leituras das celebrações e outras informações sobre o ano litúrgico vigente. Além disso, o diretório traz dados importantes sobre os regionais, as dioceses, os tribunais eclesiásticos e demais entidades da organização da Igreja no Brasil. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. E hoje nós vamos conhecer o testemunho de fé e serviço da Maria José. Ela é catequista e voluntária da Pastoral do Povo da Rua e também personagem do nosso quadro Amar é Servir. As pastorais sociais desempenham um papel crucial no engajamento com questões sociais e na promoção da justiça e solidariedade. Dessa forma, essas iniciativas aplicam os ensinamentos cristãos na prática, buscando atender às necessidades dos mais vulneráveis, além de refletir o compromisso de serem agentes de transformação. É o caso da voluntária Maria José, que serve há 10 anos na Pastoral Povo de Rua como catequista. Ela relembra a história que motivou esse cuidado para com o próximo. Em 2015, diante de situações meio que imprevistas, de tristezas, né? Eu resolvi entregar para Deus aquilo que eu estava pensando e diante disso eu tive um encontro pessoal com Deus, né? E a partir desse momento
eu não tive mais dúvida do que era a minha missão aqui nesta terra. A missão de amar a Deus sobre todas as coisas e amar os irmãos como manda o grande mandamento da lei de Deus. Então, eu tive que sair das atividades que eu exerço no Hospital São Marcos, sair de tudo, né? Passei um ano fora e este ano eu fui enviada para uma igreja bem amável, onde eu encontrei muitos amigos e aprendi muitas coisas com o ano, né? E após esse ano, eu que já achava que ali era o meu lugar, Igreja Santo Afonso, um homem que ajudou muitos pobres e que nos mostra a certeza de que o amor vale tudo, né? Quando eu já estava ciente disso, em oração, eu tive novamente um encontro, onde esse encontro dizia no meu coração que aquilo não era o meu lugar, que eu teria que voltar para o lugar de origem. E voltei para esse local e tenho certeza do meu envio diante dos pobres, com os enfermos, nas carcerárias, por onde a gente anda, que é a própria palavra de Deus que nos diz: ide por todo mundo e evangelizai. A voluntária tem como prática rezar todos os dias, tanto para seu alimento espiritual, como também por aqueles que são assistidos por ela. Maria fala o porquê desse hábito. As minhas atividades, o meu envio é oração. Estamos no ano da oração, né? E aprendendo com o Evangelho, eu senti e percebo que a oração é a base de tudo, né? Quando nós não podemos, Deus pode. Então, eu sou muito orante, né? Boto meu joelho no chão por situações que a gente não é capaz aqui na Terra de fazer. E a gente vê muitos sinais de Deus dentro da fé que a gente exerce, né? É o Espírito Santo que vem para nos dizer que a sabedoria dele é que vale. Então, diante das orações, a gente sabe sim que existe algo, um fervor no coração da gente que nos impulsiona a orar pelas situações impossíveis. E eu fui enviada para isso, dentro da casa de pastoral, para orar por aqueles impossíveis. Trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade não é uma missão fácil. São diversos os desafios a se enfrentar. Ela revela algumas estratégias utilizadas pela pastoral de rua para superar as adversidades do dia a dia. Pastoral de rua começou com pouco, a gente começou levando alimento para as praças, né? Não tinha muito, não tinha quase que recursos. Hoje o governo já ajuda a pastoral de rua, eles têm os cursos profissionalizantes, né? Além dos cursos, ele usa muito a questão da catequese, que é exatamente o meu voluntariado lá. Nós temos 4 catequistas. O objetivo da catequese lá são os sacramentos. Essas pessoas são pessoas que vêm de todos os lugares, que vivem de uma forma diferente, e muitos deles não têm nenhum batismo, né? E a gente sabe que esse grande poder de Deus, essa verdade, vontade de Deus, é exatamente a gente conhecer esses sacramentos. Maria José também conta quais são os acontecimentos mais desafiadores no convívio com os assistidos pela pastoral. São exatamente as quedas que eles têm, né? As quedas de voltarem para as ruas. Mas isso faz parte, a gente sabe que lida com pessoas que realmente vão ter essas dificuldades, mas por outro lado, a gente vê o grande poder do Espírito Santo que ele tem de resgatar. Nós temos muitas pessoas já resgatadas, que já estão nas suas casas e que a gente acompanha espiritualmente, por exemplo. São pessoas que precisam desse acompanhamento. Então, de madrugada, eles ligam, a gente fica com contato, eles ligam, a gente recebe a qualquer momento, já ora com eles, já faz... responde aquilo que eles estão em dúvida. Então, eu hoje, dentro desse momento especial, eu agradeço a esse Deus realmente, que é capaz de libertar, de curar,
de trazer dentro dos corações doloridos algo que eles tenham a entender que a fé e a oração é que remove montanhas, né? Ao longo dessa década de serviço, Maria José vivenciou diversos testemunhos, mas tem aqueles que tocam com mais profundidade o seu coração. Um momento importante que eu achei na casa de pastoral, mais ou menos 2019, que a gente tinha um rapaz que estava com a gente, ele caiu, né? Caiu e ele ficou muito revoltado, porque geralmente eles se revoltam por poucas coisas. E Padre João Paulo ligou para mim dizendo que ele estava revoltado, que tinha saído e tudo. O que é que eu podia fazer diante de oração com ele? E aí eu fui atrás nas ruas, né? Conversei com ele, ele realmente estava bem revoltado. E eu fiquei dando essa assistência a ele. E com mais ou menos uma semana que eu retornei lá, ele me pediu que eu a ajudasse para ele ir para a casa da família, né? E eu falei para ele que queria mandar, mas desde que ele me desse algo que eu tivesse contato com a esposa, que ele falava muito de esposa, de filhos e que tinha vontade de voltar. E ele me deu o telefone da esposa e eu contactei ela junto a ele e falei que ele estava querendo retomar, pediu apoio. E ela disse que eu podia mandar sim. E nós marcamos realmente essa passagem, eu fui com ele lá na rodoviária, era 5 da manhã. E ele foi, eu pedi que ele, quando chegasse lá, desse notícia de que já estava com a esposa. Ele deu essa pequena notícia e sumiu, né? E agora, há uma semana atrás, ele me mostrou os prodígios que Deus é capaz de fazer quando a gente tem fé, né? Ele está com a esposa, com a filha, e agradecendo muito diante das situações que passou. E eu vejo que são essas as coisas importantes que a gente tem para dar nesse mundo. A catequista revela como se sente em realizar essa missão desafiadora. Isso faz parte da minha vida, visitar os carcerários, visitar os doentes, dar apoio à catequese na pastoral de povo de rua, porque isso é uma obediência. Acredito que a gente vive por obediência. E tenho na minha mente e na minha vida que Maria é o exemplo de tudo isso na nossa vida, né? Que a primeira vez que ela teve esse sim, que ela disse esse sim ao anjo, ela realmente exerceu esse papel, e isso fortalece sim a gente, quando a gente é capaz de entender que nós vivemos neste mundo por um chamado, e esse chamado tem que ser por amor. Jesus nos diz que sem amor nós não podemos fazer nada, e isso é o mais importante. E é com essa vida de muita oração, de dedicação ao próximo através do voluntariado na Pastoral Povo de Rua, que Maria José continua escrevendo a sua história missionária. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Olá, gente amada de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos celebrando hoje o primeiro domingo da quaresma deste ano. Ouçamos o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito de Jesus... Vamos voltar. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho.
palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus foi tentado por Satanás e os anjos o serviam. Como nós podemos perceber, o evangelho deste domingo é o das tentações de Jesus, segundo a narrativa do evangelista Marcos. Marcos sintetiza o evangelho como todo o seu evangelho, é um evangelho mais curto. Ele se contém em dizer aquilo que é essencial, sem perder a beleza e a riqueza da mensagem que aqui está, sem perder o seu conteúdo. E ele diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde permaneceu 40 dias e ali sofreu as tentações. Não entra no detalhe das tentações como o evangelista Mateus, mas diz que sofreu as tentações e era servido pelos anjos. Nós estamos celebrando o tempo da Quaresma. O Evangelho conclui-se dizendo assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Retomamos aquela palavra bendita com a qual nós abrimos o tempo quaresmal na quarta-feira de cinza, momento no qual nós colocamos as cinzas sobre as nossas cabeças com esta mesma exortação que aqui o Evangelho repete: convertei-vos e crede no Evangelho. E ainda para dizer, lembra-te de que tu és pó e ao pó hás de retornar. Com Jesus, nós queremos fazer também uma caminhada quaresmal de 40 dias. 40 é o número simbólico na Sagrada Escritura, muito presente, sobretudo no Primeiro Testamento. 40 anos o povo de Deus ficou nos desertos, para a terra prometida. 40 dias Moisés ficou lá no Monte Sinai, aguardando receber as tábuas da lei para apresentar ao povo, e agora 40 dias Jesus no deserto. Esse é um número muito significativo para nós. O deserto agora é o lugar não somente das tentações, mas o deserto é o lugar também da liberdade, da busca da liberdade, fortalecido pelo testemunho de Jesus, pela força de sua palavra. Também nós queremos seguir esses 40 dias no deserto. As tentações também aparecem. Jesus vence as tentações e nós também haveremos de vencer. Sobretudo a tentação da inimizade, sobretudo a tentação de a gente, do egoísmo e de a gente querer concentrar tudo em nossas mãos. Peçamos ao Senhor a graça de nós sermos livres de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos impede de aproximar-nos de Jesus, de aproximar-nos dos irmãos e irmãs, para que assim nós possamos, conforme pede a campanha da fraternidade desse ano, construir aquela amizade social, com a mesma consciência de que Deus é nosso Pai, Jesus é o nosso Salvador e que todos nós somos irmãos. Vivamos intensamente essa Quaresma, rumo à Páscoa do Senhor. A você uma semana abençoada, que o Senhor nos conceda a sua bênção e a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste primeiro domingo da Quaresma vai ficando por aqui, que nós possamos sempre escolher trilhar os caminhos do Senhor. Afinal, somos chamados a ser construtores do Reino de Deus. A você eu desejo uma excelente semana e uma boa vivência da Quaresma.